Boa noite aí para quem está chegando. Essa live, como as últimas que eu tenho feito, tem sido sugestão de vocês, seguidores aqui da minha página, e hoje nós vamos falar um pouquinho de combinações de cores de interior de air cooled, né, que você pode estar fazendo aí na customização, na restauração do seu air cooled antigo, seja qualquer air cooled, Fusca, Kombi, Variant, 1600 Sedan, enfim, para qualquer um deles serve, tá? Porque a Volkswagen antigamente ela adotava mais ou menos o mesmo padrão para toda a sua linha. Então acaba que as dicas que eu vou dar aqui vai servir para qualquer tipo de air cooled. Boa noite aí para o Matheus que está chegando também. Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou mencionar as cores que geralmente tem nos air cooleds, quais que eram as mais tradicionais na época e as que você pode estar adotando vinculado com a cor da carroceria do seu carro, né? É sempre importante num projeto de customização a gente estar fazendo um projeto integrado, né? Assim, por dentro ele tem que combinar com o visual de fora. Antes de eu começar a falar aqui as dicas, eu queria saber se o meu áudio tá legal aí para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um sinal aí para mim para eu saber se meu áudio tá bom, que aí a gente já segue aqui. Belezinha? Ok, então vamos lá. Bom, vou começar então falando das cores para o interior do seu air cooled. E vou começar assim pela cor que é a mais tradicional de todas, que é a preta. Valeu pelo feedback aí. Qual que é a cor do interior preta? Assim, o preto, a vantagem do preto é que assim, o preto ele é uma cor sóbria e ele combina com qualquer cor de carroceria, seja ela mais escura ou seja ela uma cor clara, uma cor mais chamativa. Então assim, você não quer ter medo de errar, usa preto, que aí tá tranquilo, essa combina com todos. O preto também é muito usado para quem quer dar um visual mais esportivo para o seu air cooled. Então vocês devem se lembrar que a versão esportiva do Fusca, o Besorrão 1600S, ele tinha o interior todo preto, né? Então o preto é muito associado também com versões esportivas com carros esportivos. Os muscle cars, versões esportivas dos muscle cars, vinham também com o interior preto. Então o preto, ele dá no seu interior ali um aspecto mais agressivo, mais esportivo, e ele também passa a sensação de que o habitáculo ele é um pouco mais justo, um pouco mais aconchegante, né? Em caso de carros pequenos, ele pode até passar a impressão de que é um pouco apertado, né? Então, ele tem essa desvantagem também. Ele deixa o visual mais aconchegante, mas ele pode também deixar com a sensação de um pouco mais apertado. E se você estiver falando aí de carros pequenos, como um Fusca, né, ele pode até parecer, entre aspas, um pouco claustrofóbico. Mas como boa parte da carroceria do Fusca ela é visível internamente também, então acaba que ele não fica totalmente preto, né? Uma outra coisa interessante também, se você quiser dar um visual esportivo para o seu carro, é você usar o preto combinado com alguns detalhes, né? E principalmente detalhes em vermelho ou em amarelo, seja na costura ou alguma parte da tapeçaria, ajuda a dar um visual mais esportivo. Lembre-se que a Volkswagen ela faz muito isso com as versões esportivas, né? Desde o Golf GTI, o Gol GT, enfim, né, vocês vão lembrar, desde a década de 80 a Volkswagen tinha hábito de fazer isso. Então, você usar aí o interior preto com alguns detalhes em outras cores é um recurso bem interessante que você pode fazer para deixar o seu air cooled com um visual mais esportivo, tá? Bom, mas agora já falamos do preto, que é uma cor neutra, mas ela também pode ser usada para dar um aspecto mais esportivo. E agora vamos falar das outras cores, né? Interior colorido. Quando eu falo colorido, não é um interior multicolor, e sim interior com outras cores. Pode ser um interior vermelho, né? Um interior marrom, né? Qual que é a vantagem desses interiores? Assim, eles são diferentes, então por serem diferentes, eles são mais chamativos. Hoje, a grande maioria dos carros eles têm interior em cinza, em preto, né? Mas geralmente ficam ali nos tons de cinza. Quando é uma versão um pouco mais luxuosa, aí
tem interiores claros, né? Bege ou marrom, mas mais raro, né? Então, quando você vê um carro com um interior vermelho, com um interior azul, um interior verde, ele chama a atenção, né? Então ele se destaca. São interiores ali que também passam a sensação de serem mais elegantes, né? Isso aqui é legal também. Geralmente muitos carros dos anos 50 e 60 eles tinham esses interiores coloridos. Então, carros dessa época, eles passam a sensação de serem carros mais clássicos, mais elegantes, né? Só que cuidado, assim, quando a gente fala de cor para interior, você não pode carregar muito na saturação da cor, então não pode ser uma cor muito forte, né? Mesmo os tons mais que seriam mais chamativos, como o vermelho, ele é usado mais em tons mais escuros, né? Quase como o bordô, ou mesmo o azul, o verde, eles não são usados naquela cor super saturada, eles são usados em tons mais pastéis, porque o interior é a parte que você passa com mais contato com o seu carro, então você não pode se cansar daquela cor, né? Então, por mais que o interior ele seja colorido nesses casos, é interessante você trabalhar ali com uma tonalidade um pouco mais pastel, assim, ou um pouco mais escura, para não ser tão agressivo no olhar, senão você se cansa do seu carro também, né? E também nós tivemos, no caso dos Hercules, né, além dessas cores, eu mencionei aqui o marrom, mas tonalidades de caramelo ficam bem legais também, que é um marrom um pouco mais claro, e o marrom mais fechado, mais escuro, que o pessoal chama de café. Também é uma tonalidade bem legal, que são tons neutros, né? Esses marrons assim. Então você também, assim como o preto, você consegue aplicar em praticamente todas as cores de carroceria. Eles combinam super bem. Então esses daí dá para você também usar praticamente sem medo, tá? E agora eu queria falar do tom monocromático ou do interior monocromático, que imagino que muitos de vocês já devam ter ouvido essa palavra monocromático. E aqui eu queria desmistificar algumas coisas e explicar o que significa esse interior monocromático. Geralmente, quando as pessoas falam assim, eu estou aqui vendendo uma Brasília monocromática, o que que o pessoal está querendo dizer quando diz isso? Eles geralmente se referem à Brasília que tinha um interior marrom, ou qualquer carro, tá? Aqui, Opala, Dodinho. Quando eles falam isso, geralmente, tá? As pessoas se referem a carros com interior marrom. Só que esse não é o correto. Eu também já até ouvi mecânicos, pessoas assim que trabalham na área dizer que carros com interior monocromático é aquele que só tem uma cor, que ele não tem costura de nenhuma outra cor, que não tem combinação de nenhuma outra cor. E não, isso está errado, tá? Qual que é o correto do termo monocromático? O monocromático, ele faz referência à cor do interior combinando com a cor do exterior do carro, com a cor da carroceria. Então, o que que seria o monocromático? O monocromático não é o carro com interior marrom, mas seria o carro que tem interior marrom e a carroceria também marrom, ou em tons pastéis ali de marrom, que aí é considerado também o bege, alguns tons de amarelo, né? Então, no caso, para o carro ser considerado monocromático, ele tem que ter tanto interior quanto exterior, mais ou menos ali na mesma tonalidade. Então, uma Brasília com interior marrom, ela só seria considerada monocromática se a cor da sua carroceria fosse bege, fosse um tom de areia, fosse marrom, né, ou até amarelo, né, dourado, também seria considerado monocromático. Agora, se ela fosse vermelha, mas interior marrom, não é monocromático, tá? Aí você deve estar pensando, Felipe, e se ele for preto com interior preto? Teoricamente, também é um monocromático. Na prática, né, melhor dizendo, é um monocromático também. Só que não é muito usado esse termo para carros com interior preto. Mas sim, um carro de carroceria preta e interior preto, na prática, é um monocromático também. E nos anos 50, era muito comum terem carros assim monocromáticos. Então, tinha carro vermelho, que o interior era vermelho. Carro verde, com interior verde. Isso era muito comum também em Mercedes antigas, né? Mercedes dos anos 70, se eu não me engano. Elas vinham com o interior combinando com a cor do exterior. Os Dodges nacionais também, as versões do Dodge Charger, Le Baron,
tinham também esses interiores monocromáticos. Então você tinha um Dodge Charger que ele era azul de carroceria com o interior azul também. Nesse caso ele é um monocromático. Aí você percebe que não tem nada a ver com o interior marrom, né? Então agora você já sabe, fica ligado que se você ouvir assim a pessoa falando que está vendendo um carro monocromático, checa se essa cor do interior combina com a cor da carroceria. Porque assim, é muito comum, eu já ouvi muita gente falar coisa errada, vendendo carro que é vermelho com interior marrom e dizendo que é monocromático só por causa do interior marrom, tá? Então fica ligado nesse ponto. E ainda falando sobre os monocromáticos, tem um detalhe interessante, que para você ver que não tem nada a ver com aquela questão de interior em só uma cor, tá? A Volkswagen teve nos anos 60 alguns interiores que são conhecidos como monocromáticos, só que na verdade eles não são só de uma cor, eles são de duas cores. Eles são uma combinação ali do branco com a cor da carroceria. Então, por exemplo, você tinha Fusca azul, que ele tinha um interior com um estofado branco e azul. O painel também, nessa mesma tonalidade, branco e azul. Ou Fusca de carroceria verde com o interior em verde e branco, né? Então, você percebe que assim, na linha Volkswagen, o nome monocromático, ele não se refere somente a uma cor de interior, ele se refere a uma combinação, sempre do branco, que geralmente era o padrão da época, né? Mas combinado com a cor da carroceria. Então você já percebe que monocromático não tem nada a ver com marrom. O monocromático ele tem a ver com a combinação da cor do interior com a cor da carroceria, a cor externa, né? E tem também, você que está pensando em customizar o carro, tem a possibilidade de você usar um tecido de tartan, que é o xadrez, né? Eles não vieram nos Hercules de fábrica, mas eles são muito usados por quem opta por customizar um Hercules, porque muitos Porsches saíram com essa opção de padronagem, e como os Hercules têm ali na sua customização, geralmente são muito inspirados em Porsches, então o pessoal costuma fazer isso, né? E quando você usa esse padrão tartan no interior, tem várias combinações de cores, né? O pessoal geralmente combina com a carroceria também. Então, o tecido xadrez, né, o tecido do tartan, ele tem as linhas ali que combinam geralmente com a da carroceria, ou então simplesmente dão um destaque. Às vezes o carro ele é todo cinza, é todo preto, e aí você tem um tecido ali de tartan nos bancos e no painel, que tem ali algumas linhas em vermelho, ou em azul, em amarelo, para poder dar uma destacada, né? Para vocês terem uma ideia, seria mais ou menos como os bancos Recaro da linha GT do Gol dos anos 80, só que com um padrãozinho xadrez, né? Então essa é uma possibilidade que você pode usar para poder também deixar o seu Hercules com um visual ali mais clássico, esportivo e dar uma cara europeia para ele também, porque esse padrão teve uma origem europeia, né? O tartan é de origem britânica, então você consegue dar um visual ali meio que europeu para o seu Hercules, fica bem diferenciado do que nós temos aqui hoje em dia, ou do que foi vendido de fábrica no Brasil, né? Bom, então já dei assim, uma passada geral em algumas opções de cores para interior, e agora eu queria focar mais nas combinações, né? E para falar das combinações, eu quero usar aqui como referência o que a Volkswagen vendia antigamente, como que eram vendidos os seus carros antigamente, porque é baseado nisso que a gente consegue montar combinações de customização no presente também que fiquem agradáveis esteticamente, né? A gente não pode tentar criar algo do nada porque pode ser que dê errado. Então, para você ter ali a segurança de que está fazendo um projeto de customização legal, com referências históricas interessantes e que combinem e que deem valor para o carro, é legal a gente se atentar para o que a montadora fazia na época e aí você escolher a combinação que mais te agrada para o seu projeto atual. A verdade é essa, tá? Então vamos começar lá nos anos 50 e 60, que é quando os Volkswagens começaram a ser vendidos aqui no Brasil, tá? Quando eles vieram, não tinha muita opção de combinação de interior. Geralmente eles vinham somente na tonalidade branco-gelo, que é uma tonalidade que não é aquele branco-branco, é um pouco mais fechado, mais próximo do cinza.
era o padrão da época, né? Então, independente da cor da carroceria, todo Volkswagen vinha com essa tonalidade, tá? Do branco gelo, né? Geralmente eles vinham assim. E aí, é uma opção para você que quer dar uma mudada nesses Volkswagen, se você tem um Hercules dessa época, dos anos 50 e 60, e quer algo diferente do interior branco gelo, você pode optar para usar um interior caramelo, que fica muito legal também. Você vê muita gente lá do exterior que usou em projetos de customização esse interior caramelo. E ele, igual eu falei anteriormente, ele entra naqueles tons de marrom, então assim, ele é um tom neutro. Então, assim, ele combina com com várias cores de interior. Tá aqui o Saulo mandando que quer um Carmanguia, então um interior caramelo fica super bem no Carmanguia também, entendeu? Dessa primeira época, né, desses primeiros anos, 50, 60. Então é algo que você consegue dar uma diferenciada, né, mas sem perder muito o ar clássico do carro que os carros dessa época têm, né? Então é bom você tentar preservar isso. E tem também as tonalidades monocromáticas que eu citei agora há pouco. Lembrando que o monocromático da Volkswagen, nesse caso, era bicolor, né? Então ele tinha ali o interior branco, mais a cor da carroceria. Então nessa época saíram, se eu não me engano, as principais tonalidades monocromáticas, né? Óbvio que você, num projeto de customização, você pode fazer com a cor que o seu carro tiver na carroceria. Mas nessa época foram vendidos o azul pastel, em que o carro ele tinha o exterior em azul pastel e o interior combinado branco e azul. O azul turquesa, que ele é um azul quase esverdeado, né, nesse mesmo padrão, branco e verde. O verde berilo, que nesse caso o interior já era todo em verde, é uma tonalidade verde ali que lembra um pouco um tom de verde azeitona, alguma coisa nesse sentido. E o bege Havana, que é uma tonalidade assim raríssima de se ver, que ele é uma combinação de bege com um marrom mais escuro, um marrom café, alguma coisa assim. É um interior bem, bem bonito e que ele combina com a carroceria que geralmente era em tom marrom, né? Então essas são as tonalidades monocromáticas que tinham nos anos 60. E se você estiver customizando um carro e quiser partir para esse monocromático, você pode combinar a cor da carroceria, de repente, se seu carro for vermelho, combinar a cor da carroceria com o interior e fazer ali um bicolor branco e vermelho. Fica legal também e vai ficar parecendo original, tá? Nessa época também, nos anos 60, saíram alguns padrões de banco com uma faixa central em tecido. Então você pode aproveitar esse design original do carro e apenas trocar esse tecido central para um tecido de uma outra cor. Fica algo interessante de se fazer também. Você consegue dar uma quebrada na monotonia. Se o interior for todo branco, você consegue apenas mudar o tecido, aquela faixa central do tecido, né? E você cria um contraste legal. Então ficaria o interior todo branco com um tecido ali, de repente, em um tom de marrom, um tom de cinza, um tom de listrado. Então fica bem legal também, tá? E é igual eu falei para vocês, o legal de você fazer uma customização baseada em versões de época que tinham antigamente é você fazer o é você tentar manter a originalidade, mas dando ali o seu toque pessoal, a sua personalidade. Mandando um salve aqui para Rio Grande do Sul, para o William, para a galera que está chegando aqui agora, a Marília, o Bruno, obrigado aí pela participação de vocês. A gente estava comentando aqui dos interiores, né, de Hercules dos anos 50 e 60. Agora eu vou falar das décadas de 60 e 70, que deram aí uma pequena diferença, tá? Se eu falei que nos anos 50 e 60 você não tinha muitas opções de fábrica, de cores diferentes para interiores dos Hercules, nos anos 60 e 70, principalmente nos anos 70, isso mudou radicalmente, tá? Olha só, nos anos 70, a Volkswagen tinha 4 tipos de estofamento para os seus carros. Tinha o clássico preto, né? Tinha o areia, que é um tom de bege bem clarinho, quase branco. Você tem o castor e o bege, né, que são ali tonalidades de castanho, aquele marrom quase castanho. E você tinha o vermelho turim. Então você tinha de fábrica
quatro tonalidades de interior que você poderia usar para combinar com a carroceria do seu carro. Olha só que legal. E o Fusca, como vocês sabem, o Fusca era um dos carros mais baratos da época, se não o mais barato. E ele dava essas opções de cores de interior diferenciadas. E hoje você vai comprar um Volkswagen Up, por exemplo, ou um Gol, e você não tem opções de cores para interior, você fica apenas no cinza, né? Eu acho isso extremamente curioso, né? Com o passar dos anos, a gente acaba ficando com menos opções, eu acho que deveria ser o contrário, né? Mas vamos lá, eu falei que a Volkswagen dava essas quatro opções de cores para interior, só que o interessante é que você não podia usar essas quatro opções em todas as cores. Por quê? Porque algumas combinações não ficam boas. Então a própria marca ela já fazia ali algumas opções em que você poderia escolher, né, e algumas combinações possíveis. Então, por exemplo, vou pegar o interior vermelho Turim. O vermelho Turim, ele é um tom de vermelho, mas ele é um tom de vermelho bem bonito. Ele é um vermelho mais escuro, quase um bordô. Ele não é aquele vermelho chamativo, aquele vermelho quase alaranjado, sabe? Ele é um vermelho mais escuro. E esse interior, ele só estava disponível para os carros da cor branca, da carroceria branca. Então você vê que ele tinha esse vermelho Touring, fora foi vendido esse interior vermelho em carros pretos também, mas aqui no Brasil, de fábrica, saiu apenas na cor branca. Então já fica uma sugestão que, se você tem um Hercules branco e quiser dar uma diferenciada no interior, o vermelho fica legal. Em contrapartida, se você quer usar um interior vermelho, né, então assim, ó, já fica uma dica, a carroceria branca é a que combina melhor. Você pode usar outras? Pode, igual eu falei, pode fazer um monocromático ali, com interior vermelho e carroceria vermelha também, fica legal, mas tem que tomar cuidado para você não acabar exagerando e, por exemplo, ter um Hercules verde e colocar o interior vermelho, né? A não ser que você seja aí torcedor do Fluminense, né? É uma combinação que não combina muito bem, entendeu? Agora eu vou falar do interior castor e bege, né, que são tonalidades próximas. São cores diferentes, mas são tonalidades próximas dentro do catálogo da Volkswagen, tá? Então, essas cores de interior, castanho e bege, elas estavam disponíveis para os carros de cor branca, vermelho, ocre, que é um tom de laranja, amarelo e verde. Então você vê que esse tom aí, apesar dele ser neutro e combinar com várias cores, a Volkswagen apenas disponibilizava ela para essas que eu falei. Então, se você tem receio de o tom de castanho ali, o tom de interior castor não combinar muito com a carroceria do seu carro, essas cores aqui que eu falei para você é um bom indicativo de que vai ficar legal, tá? Então vou repetir aqui: o branco, o vermelho, laranja, amarelo e verde. São as cores em que a Volkswagen nos anos 70 fazia a combinação com o interior em castor e em bege. O interior areia, né, que é aquele quase branco, bem clarinho, ele estava disponível nas cores de carroceria vermelho, ocre, que é aquele laranja que eu disse para vocês, verde e azul. Então você repara bem que essas opções, como o interior era clarinho, a Volkswagen meio que forçava você a fazer um contraste com o exterior. Então é legal ter essa questão do contraste também no seu carro. Então você vê que pô, o carro é vermelho, então ele pode ser vendido com um interior branco, né? Então você pode montar, se você quer dar um ar um pouco mais clarinho, então usar esse bege areia, né? Esse tom de areia, porque ele ajuda a deixar um ambiente interno mais arejado, ele ajuda a deixar o seu carro com um aspecto não tão fechado, né? Ele parece ser o carro um pouquinho maior, ele passa essa impressão, dá um tom de leveza pro interior do seu Hercules, né? E, por fim, o preto. E o preto era a única cor de interior que estava disponível para absolutamente todas as cores de carroceria. Então, igual mencionei para vocês anteriormente, o preto ele combina com absolutamente todas as cores de carroceria. Então, se você tem receio de fazer uma combinação errada, está com algum medo, tem receio de se cansar da cor do interior do seu carro com o passar do tempo, o preto é a escolha segura, combina com todas as cores de carroceria e é a que menos cansa o visual. Então, na linha Volkswagen dos anos 70, ela disponibilizava essa cor para todas as suas opções
de pintura de carroceria, né? E agora, chegando nos anos 80 e 90, se consolidou mais o interior preto e cinza. Então, a linha Hercules da Volkswagen, nos anos 80 e 90, aqui a gente já estava mais se restringindo ali a Fusca e Kombi, apesar de que ainda tinham algumas Brasílias no começo dos anos 80, e tinham o Gol e a Saveiro, que eram motor a ar também. Mas nessa época, os interiores coloridos já estavam fugindo de moda, de tendência. Então ali estava mais caindo na questão do cinza, né? O interior preto e cinza, então ficava nesses tons mais neutros e que eram usados para as mais diversas cores de carroceria. Beleza? Então, galera, acho que aqui a gente conseguiu passar por todos os as tonalidades de interior, né? Pelas combinações possíveis também. Então, se por acaso você tem alguma dúvida de cor de interior para poder combinar no seu Hercules, está fazendo uma Kombi, um SP2, quer dar uma customizada ali e está meio perdido, pode mandar nos comentários aqui a sua dúvida. Se você tem alguma sugestão também de tema para a gente poder estar tratando aqui na live, pode mandar nos comentários também, que o que a gente está tratando aqui nas lives são sempre sugestões de vocês, então a participação de vocês tem sido muito importante. Se você chegou um pouquinho atrasado, vou deixar a live salva, então você pode pegar lá do começo. E se você não conhece meu canal do YouTube, pode ir lá também, que eu deixo muitos vídeos gravados lá, beleza? Agradeço a participação de todos, a Mica, a Marília, o William, o Saulo, o Bruno, o Lucas, Eufrásio, galera do Fusquetas BR, o Rabelo, o Matheus. Obrigado a todos vocês que estavam conectados aqui e participando aqui dessa live. E qualquer dúvida, estou à disposição. Podem mandar suas sugestões de lives para a gente poder estar conversando. Maravilha, galera? É isso. Um abraço e até mais.